Eu estudava arquitetura em uma universidade federal. O nosso prédio, o Bloco C, era famoso por ser um labirinto de concreto brutalista dos anos 70. Como estudante de arquitetura, eu praticamente morava lá. Virar à noite no ateliê fazendo maquetes era a norma. Era uma quarta-feira, por volta das 3 da manhã. O ateliê principal estava vazio, só eu e minha maquete gigante de papel Paraná. O silêncio era absoluto, só o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Eu precisei ir ao banheiro. O banheiro do nosso andar estava em reforma. Então, tive que descer até o subsolo, onde ficavam os armários antigos e a sala de plotagem. O subsolo era gelado e tinha aquele cheiro de papel velho e mofo. Enquanto eu lavava as mãos, ouvi um barulho vindo do corredor. Tlec, tlec, tlec. Era o som de alguém digitando. Rápido. Achei estranho. A sala de plotagem deveria estar trancada àquela hora. Enxuguei as mãos e fui espiar. A porta da sala de plotagem tinha uma janelinha de vidro aramado. A luz lá dentro estava apagada, mas a luz azul de um monitor iluminava o rosto de quem estava lá. Era um rapaz. Ele estava sentado de costas para a porta, curvado sobre o computador. Ele usava um moletom com o capuz levantado. Deve ser algum calouro desesperado, pensei. Eu ia voltar para o meu ateliê, mas algo me fez parar. O ritmo da digitação. Não era um ritmo de quem escreve um texto. Era frenético, mecânico. E ele não usava o mouse, só o teclado. Tlec, 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 tlec. Sem pausas. Eu cheguei mais perto do vidro. O monitor não estava mostrando um software de arquitetura, nem o Word. A tela estava preta, cheia de linhas de código verde passando muito rápido. E então, ele parou. Do nada. Ele não se espreguiçou. Ele não pegou o celular. Ele simplesmente congelou. E lentamente, ele girou a cadeira giratória. Eu me afastei do vidro, para a sombra do corredor. Ele virou a cadeira completamente para a porta. O capuz cobria os olhos, mas eu vi a boca. Ele estava sorrindo. Um sorriso torto, com os lábios muito secos. Ele levantou a mão e acenou. Para mim. Eu estava no escuro do corredor. Ele não tinha como me ver através do reflexo do vidro iluminado pelo monitor. Mas ele sabia que eu estava lá. "Pode entrar, Lucas", ele disse. A voz dele era abafada pelo vidro, mas eu ouvi meu nome. Eu não conhecia aquele cara. Eu dei meia volta e subi as escadas correndo. Voltei para o ateliê, peguei minha mochila, larguei a maquete lá e fui embora para casa. No dia seguinte, voltei à faculdade com a luz do dia. Fui até a sala de plotagem. O técnico responsável, o Sr. Mário, estava lá. "Mário?", eu perguntei. "Quem estava usando a sala ontem de madrugada?" "Um cara de moletom." O Mário me olhou estranho. "Ninguém, Lucas. Eu tranquei essa sala às 28 horas. Sou o único que tem a chave." "Impossível", eu disse. "Eu vi o cara lá dentro. O computador estava ligado." O Mário riu e me chamou para entrar. "Olha aí." Ele apontou para os computadores. Estavam todos desligados. E mais importante, estavam todos cobertos com capas de plástico, porque o teto estava com goteira naquela semana. Ninguém poderia ter usado sem tirar as capas. Mas foi aí que eu vi. No vidro da janelinha da porta, pelo lado de dentro. Havia marcas de dedos, gordurosas, como se alguém tivesse ficado com a testa e as mãos pressionadas contra o vidro, olhando para fora, para o corredor escuro onde eu estava. Ele não estava sentado no computador. Ele estava em pé, atrás da porta, o tempo todo. A imagem dele sentado, digitando. Eu não sei o que foi aquilo, mas as marcas no vidro eram reais e estavam na altura dos meus olhos. Eu fazia direito numa universidade particular muito antiga no centro da cidade. O prédio principal
Era um daqueles casarões históricos tombados, com piso de madeira que estalava e corredores com pé direito de 4 metros. Era a época de provas finais. Eu e meu grupo de estudos decidimos ficar até tarde na biblioteca. A biblioteca ficava no subsolo e tinha aqueles arquivos deslizantes, estantes enormes de metal que ficam coladas umas nas outras, e você tem que girar uma manivela ou apertar um botão nas mais novas para abrir o corredor que você quer. Perto da meia-noite, meus amigos foram embora. Eu decidi ficar mais 1 hora. Eu precisava de um livro específico de direito penal que ficava no fundo do acervo, na seção mais antiga, onde as estantes ainda eram de manivela manual. O silêncio lá embaixo era pesado. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Fui até a seção. O corredor que eu precisava estava fechado. As 2 estantes estavam coladas. Comecei a girar a manivela. É um sistema pesado, cheio de engrenagens. Clac, clac, clac. As estantes começaram a se afastar, criando o corredor. Quando o espaço abriu o suficiente para eu entrar, cerca de meio metro, eu parei. No meio do corredor que eu acabara de abrir, no chão, havia um sapato. Um tênis All-Star vermelho, pé esquerdo. Velho, sujo. Estranho, pensei. Alguém esqueceu. Entrei no corredor para pegar o livro. Peguei o volume na prateleira alta. Quando olhei para o final do corredor, para o espaço escuro entre a última estante e a parede de concreto, eu vi. Havia uma pessoa lá. Alguém estava espremido no vão de 10 centímetros entre a estante de metal e a parede. Estava de pé, de lado, prensado na sombra. Eu gelei. O livro quase caiu da minha mão. Ei, eu sussurrei. A biblioteca já vai fechar. Olha, a pessoa não se mexeu. Eu não conseguia ver o rosto, só o ombro e o cabelo comprido e oleoso. Eu comecei a recuar, saindo do corredor entre as estantes. Foi quando eu ouvi o som da manivela. Clac, clac. Alguém estava girando a manivela do lado de fora. A estante começou a se mover na minha direção. O corredor estava fechando. Eu não pensei. Eu me joguei para fora do corredor, caindo no chão do corredor principal. Eu olhei para cima. Não tinha ninguém na manivela. A manivela estava girando sozinha, dando voltas lentas e pesadas. O corredor se fechou com um estrondo metálico. Pam! Se eu estivesse lá dentro, teria sido esmagado. Eu me levantei, tremendo, e olhei para a fresta entre as estantes fechadas. Eu lembrei da pessoa que estava lá no fundo, encostada na parede. Ei, você tá aí? Eu gritei. Você foi esmagado? Silêncio. Eu chamei o segurança noturno. Ele veio, resmungando, com a chave mestra para travar as estantes. Contei o que aconteceu. Omiti a parte da manivela girando sozinha. Disse que achei que tinha alguém preso. Ele girou a manivela para abrir o corredor de novo. Vazio. O tênis All-Star vermelho tinha sumido. A pessoa no fundo tinha sumido. O segurança riu da minha cara. Estudou demais, garoto. Ele foi embora. Eu fui pegar minha mochila na mesa para sair correndo dali. Quando peguei minha mochila, notei algo no bolso lateral dela, onde eu guardo a garrafa de água. O tênis All-Star vermelho estava lá, enfiado dentro da minha mochila. E dentro do tênis tinha um papelzinho de biblioteca, daqueles de data de devolução, com uma única palavra escrita a lápis. Obrigado. Eu tranquei meu curso no semestre seguinte e transferi para outra faculdade. Eu nunca mais entrei num lugar com arquivo deslizante. Vaga em república estudantil é sempre um drama. Ou é caro demais, ou é longe demais, ou a casa está caindo aos pedaços. Quando achei uma vaga num casarão antigo a 2 quadras da faculdade, por um preço ridículo, achei que tinha ganhado na loteria. A casa era dividida por 4 pessoas. Eu, o Beto, engenharia,
o Rafa, educação física, e o quarto dos fundos. O quarto dos fundos estava sempre trancado. Quando me mudei, o Beto me explicou. Ah, ali mora o Cardoso. Ele faz medicina, tá no internato. O cara vive no hospital, faz plantão noturno, dorme de dia. A gente quase nunca vê ele. É um fantasma. Mas ele paga o aluguel religiosamente e paga a maior parte das contas. Então a gente não reclama. Eu aceitei. Nos primeiros 3 meses, eu nunca vi o Cardoso. Mas eu via os sinais dele. O dinheiro do aluguel, em notas de dinheiro vivo, velhas e amassadas, aparecia num envelope em cima da geladeira todo dia 5. Às vezes, sumia um resto de comida da panela de madrugada. O Cardoso deve ter chegado com fome, a gente pensava. Chegou o feriado de Páscoa. O Beto e o Rafa foram para casa visitar os pais. Eu, sem grana para a passagem, fiquei sozinho no casarão. Na segunda noite, estava chovendo muito. A luz acabou no bairro todo. Eu estava no meu quarto, iluminado pela lanterna do celular, lendo. O silêncio na casa era total, até que ouvi a porta da frente abrir. Clique. Creak. Cardoso? Chamei. A luz acabou, cara. Ninguém respondeu. Ouvi passos pesados e molhados no corredor de madeira. Tamp. 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 Eles foram até a cozinha. Ouvi a porta da geladeira abrir e fechar. Depois, os passos vieram em direção aos quartos. Eu esperava que ele entrasse no quarto dos fundos. Mas os passos pararam na frente da minha porta. Eu vi a maçaneta girar. Estava trancada. Ei, Cardoso! Sou eu, o Lucas. Precisa de algo? Do outro lado, ouvi uma respiração. Uma respiração chiada, borbulhante. Não parecia a respiração de um estudante de medicina cansado. Parecia alguém doente. Cardoso? A pessoa bateu na porta. Uma vez. Forte. Pam! E depois saiu andando. Entrou no quarto dos fundos e bateu a porta. Fiquei apavorado, mas a luz voltou de manhã e a coragem também. Pensei, o cara deve estar doente. Vou ver se ele precisa de ajuda. Fui até o quarto dos fundos. A porta estava destrancada. Bati. Nada. Abri devagar. O cheiro me atingiu primeiro. Cheiro de lixo, urina e mofo. Entrei. O quarto não tinha móveis. Não tinha cama. Não tinha guarda-roupa. Não tinha livros de medicina. O chão estava coberto de jornais velhos e embalagens de comida. As nossas embalagens que a gente jogava no lixo. No canto, havia um ninho feito de roupas velhas e sujas. E nas paredes? As paredes estavam cobertas de fotos. Fotos Polaroid, fotos reveladas, recortes. Eram fotos nossas. Minhas, do Beto, do Rafa. Fotos tiradas de longe, na rua. Fotos tiradas de dentro do armário da cozinha. Tinha um buraco na madeira. Fotos nossas dormindo. E no meio da parede, escrito com carvão ou algo preto, estava Minha Família. Não existia Cardoso estudante de medicina. O dinheiro que aparecia todo mês eram notas de esmola. Pequenas, sujas. Alguém, um morador de rua, um louco, não sei, estava morando ali. Ele pagava para morar com a gente. Ele comia nosso lixo. E ele nos observava dormir todas as noites. Eu chamei a polícia. O cara não estava lá. Ele tinha saído antes de eu acordar. Nunca o pegaram. Mas a polícia disse que o ninho de roupas ainda estava quente quando eles chegaram. Ele sabia que eu tinha entrado. E fugiu. Eu fazia medicina. Para quem não sabe, o batismo de fogo do curso são as aulas de anatomia no primeiro ano. Você passa horas no laboratório, rodeado de tanques de formol, cheios de cadáveres para estudo. A gente se acostuma com o cheiro e com a visão da morte. Vira rotina. Uma noite, eu fiquei no laboratório até mais tarde para revisar para a prova prática. Eu tinha permissão para ficar com a chave. Eram quase 2 da manhã. O prédio estava vazio. Eu estava estudando um braço dissecado na mesa 3. O silêncio era quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira e pelo zumbido das lâmpadas.
De repente, ouvi um barulho vindo da sala de preparação. Essa sala fica nos fundos do laboratório. É onde os técnicos recebem os corpos, limpam e injetam o formol. É uma área restrita, sempre trancada. O barulho foi de metal caindo no chão. Uma bandeja cirúrgica, talvez. "Seu Geraldo?", chamei, pensando que era o técnico noturno. Ninguém respondeu. Mas logo em seguida, ouvi vozes. Vozes baixas, sussurradas. Eram 2 homens. "Segura a perna dele, tá escorregando", uma voz disse. "Cala a boca, vai acordar o prédio", a outra respondeu. Eu achei estranho. O seu Geraldo trabalhava sozinho. E eles não recebiam corpos de madrugada. Geralmente era de manhã cedo. Apaguei a luz da minha mesa e fui até a porta da sala de preparação, que tinha uma daquelas janelinhas de vidro fosco. Encostei o rosto, tentando ver através de uma falha no vidro. Lá dentro, 2 homens que eu nunca tinha visto não usavam jaleco, usavam roupas comuns e bonés. Estavam levantando um corpo de uma maca para a mesa de inox. O corpo era de um homem jovem, forte. Não parecia um indigente, que geralmente são os corpos doados. Ele estava vestido, calça jeans, tênis de marca. Eles o colocaram na mesa. O Dr. Mendes disse para tirar as digitais e os dentes antes de colocar no tanque. O homem de boné disse. Eu gelei. O Dr. Mendes era o chefe do nosso departamento. "Rápido, então. Pega o alicate", o outro disse. O homem de boné se virou para pegar a ferramenta e esbarrou na mão do cadáver. O braço do corpo caiu para o lado da mesa pendurado. E foi aí que eu vi. A mão do corpo. Ela se fechou. Os dedos se contraíram num espasmo, agarrando a borda da mesa. O cara não estava morto. "Ei, ele mexeu", o homem gritou. "Não mexeu nada. É espasmo post-mortem, seu idiota. Anda logo." "Não, cara. Ele tá quente. Olha isso." O homem de boné pegou um martelo de metal pesado que estava na bancada. Eu não consegui segurar. Eu dei um passo para trás e esbarrei numa banqueta de metal. Crá! O barulho foi alto. Lá dentro, os 2 homens pararam e olharam instantaneamente para a porta onde eu estava. "Tem alguém aí?" um deles disse, sacando uma arma da cintura. Eu não esperei. Eu corri. Eu corri pelo laboratório, derrubando cadeiras para fazer obstáculo. Saí no corredor e disparei para a saída de emergência. Ouvi a porta da sala de preparação abrir com um estrondo atrás de mim. "Pega ele!" gritaram. Eu desci as escadas pulando os degraus, saí no estacionamento e me escondi embaixo de um carro. Fiquei lá por 10 minutos, vendo os 2 homens rodarem o estacionamento com lanternas. Eles desistiram e voltaram para dentro. Eu liguei para a polícia ali mesmo, sussurrando. Quando a polícia chegou, os homens tinham sumido. A sala de preparação estava limpa. Cheiro forte de cândida. Mas no tanque de formol número 4, eles acharam um corpo novo, já submerso, sem as digitais, sem os dentes. A polícia nunca identificou o corpo. O Dr. Mendes pediu aposentadoria e mudou-se para o exterior na semana seguinte. Eu abandonei o curso. Não consigo mais sentir cheiro de formol, sem lembrar daquela mão se fechando na borda da mesa, tentando se segurar a vida, enquanto eu corria para salvar a minha. Eu cursava artes plásticas. O nosso prédio era o mais afastado do campus, um bloco antigo com pé direito alto e janelas enormes que davam para um bosque. A atmosfera lá era sempre meio caótica. Cheiro de terebintina, argila seca no chão e esculturas bizarras em todos os cantos. Era a semana de entrega do TCC. Eu estava esculpindo uma figura humana em tamanho real, em argila. Eu estava tão atrasado que decidi virar à noite no ateliê de escultura. Eram 3h30 da manhã. O prédio estava trancado, mas eu tinha a chave da porta lateral. A gente sempre fazia cópias ilegais para poder trabalhar de madrugada. Eu estava sozinho no ateliê,
Uma sala gigantesca cheia de outras esculturas, cobertas com sacos plásticos ou lençóis velhos para não secarem. Parecia um necrotério de gente de barro. Eu estava focado, alisando o rosto da minha estátua, quando ouvi um som. Sssst! Parecia o som de tecido arrastando no chão. Parei. O silêncio voltou. Ratos, pensei. O prédio era infestado. Voltei a trabalhar. Uns 10 minutos depois, a luz do ateliê piscou. O prédio era velho, fiação ruim. Mas quando a luz estabilizou, eu tive uma sensação estranha. A sensação de que a configuração da sala tinha mudado. Eu olhei ao redor. As dezenas de estátuas cobertas com lençóis brancos e cinzas estavam lá, imóveis. Mas no canto da sala, perto da pia onde lavamos os pincéis, havia uma estátua que eu não reconheci. Ela estava coberta com um lençol preto. Eu conhecia o trabalho de todo mundo da turma. Ninguém estava usando lençol preto. E eu não lembrava de ter visto aquilo ali quando cheguei. Deve ser do pessoal do primeiro ano, tentei racionalizar. Continuei trabalhando, mas meu olho sempre voltava para aquele vulto preto no canto. Então, a sede bateu. Fui até o bebedouro no corredor. Saí do ateliê, bebi água e voltei em menos de 1 minuto. Quando entrei na sala, parei na porta. A estátua com o lençol preto não estava mais perto da pia. Ela estava no meio da sala. Ela tinha se movido uns 5 metros. E agora estava virada de frente para mim. Eu senti meu sangue gelar. Não era um rato, não era o vento. Aquilo pesava. "Quem tá aí?" eu gritei. Minha voz ecoou no salão vazio. "Isso não tem graça. Sai daí!" O lençol preto não se mexeu. Eu peguei uma espátula de metal pesada, daquelas de raspar argila. "Eu vou chamar a segurança", ameacei. Nada. Eu comecei a andar na direção da coisa, com a espátula levantada. Eu ia arrancar aquele lençol e dar na cara do engraçadinho. Cheguei perto. Estiquei a mão. Agarrei o tecido preto e puxei com força. O lençol caiu no chão. Não tinha ninguém embaixo. Eu fiquei olhando para o lençol vazio no chão, confuso. Mas eu vi a forma. Tinha volume. Foi aí que eu ouvi a respiração. Atrás de mim. Bem no meu ouvido. Eu me virei num pulo, girando a espátula no ar. Não tinha ninguém. Mas na minha própria estátua, a figura de argila em que eu estava trabalhando há horas, havia algo diferente. A estátua estava de costas para mim agora. Eu tinha deixado ela de frente. E nas costas da minha estátua, na argila úmida e macia, havia 2 marcas fundas. Marcas de mãos humanas que tinham agarrado a escultura pelos ombros e a girado. E escrito na argila das costas, com um dedo, estava uma única palavra, funda e grosseira. Bonita. Eu não peguei minha mochila. Eu não peguei minhas chaves. Eu corri. Saí pela porta lateral. Disparei pelo bosque escuro até chegar na guarita do campus. O segurança foi comigo até lá. Quando entramos no ateliê, minha estátua tinha sido destruída. Alguém tinha enfiado as mãos na argila do rosto dela e desfigurado tudo, transformando-a numa massa irreconhecível. E o lençol preto tinha sumido. A polícia nunca achou ninguém. Mas o segurança me disse que, na semana anterior, tinham expulsado um ex-aluno que estava dormindo no forro do prédio. Ele tinha sido expulso por comportamento obsessivo com as alunas. Ele estava morando lá de novo. E ele passou a noite inteira me vendo esculpir, escondido debaixo dos lençóis, trocando de lugar quando eu piscava, só brincando comigo antes de destruir meu trabalho.